Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos falando sobre off-season, né? A off-season da NBA está quase chegando, eu estou muito ansioso para essa próxima off-season. Eu acredito que teremos alguns movimentos bem interessantes sendo feitos nessa off-season da NBA. E nesse vídeo eu quero falar sobre alguns agentes livres restritos que teremos nessa próxima intertemporada. Antes de tudo, deixa eu só explicar rapidinho o que é um agente livre restrito. Quando um jogador se torna um agente livre restrito, ele pode receber propostas de qualquer equipe, ele pode conversar, negociar com qualquer equipe, porém, o time por onde ele jogou na temporada passada tem a prioridade de compra, ou seja, a equipe onde esse agente livre atuou na temporada passada pode cobrir qualquer proposta que ele receber. Então, num cenário hipotético, eu sou agente livre restrito, eu recebo uma proposta de 50 milhões de dólares do Indiana Pacers. Eu até posso aceitar a proposta, só que, vamos supor que eu joguei pelo Oklahoma temporada passada. Eu até posso aceitar a proposta do Pacers, só que o Oklahoma tem até, se eu não me engano, 48 horas para cobrir a proposta que eu recebi. Se o Oklahoma oferecer a mesma grana que o Indiana me ofereceu, eu fico no Oklahoma, porque o Oklahoma tem a prioridade de compra. Agora, se o Oklahoma não conseguir pelo menos igualar a proposta do Indiana, eu posso ir para o Indiana Pacers. Para eu ter que ficar na equipe onde eu joguei temporada passada, essa equipe tem que pelo menos igualar as propostas que eu receber na off-season. Então, de forma bem simples, isso é um agente livre restrito. A diferença de um agente livre restrito para um irrestrito é que o irrestrito pode ir para a equipe que ele bem entender. Não importa se o time por onde ele jogou temporada passada faça uma proposta por ele. Não importa. Ele decide o seu futuro. Já o restrito depende, né, da equipe por onde ele, onde ele atuou na temporada anterior. É bem simples de entender um agente livre restrito. Eu espero que você tenha entendido. E nesse vídeo, eu quero aqui falar um pouquinho sobre os principais agentes livres restritos que teremos na próxima temporada e dar a minha opinião sobre o que vai acontecer com cada um desses agentes livres restritos que eu separei. Então, antes de começar, depois desse longo contexto, eu só peço para que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá! Primeiro agente livre restrito que eu quero falar aqui é o Rui Hachimura. O Hachimura chegou no Lakers durante a temporada, ele chegou em uma troca onde o Lakers teve que abrir mão de apenas 3 escolhas de segunda rodada e nos playoffs, cara, o Hachimura foi, um dos 4 melhores jogadores do Lakers. Foi um dos 4 melhores jogadores do Lakers. O Hachimura jogou pra caramba no playoff. Jogou pra caramba, teve uma alta eficiência nos arremessos, impactou muito na defesa, principalmente contra Golden State e contra o Memphis Grizzlies. O Hachimura foi muito importante nessas duas séries e ele será agente livre restrito. Olha, apesar dele ter se valorizado muito, no playoff, dele ter jogado muito bem pelo Lakers, eu acredito que a maioria das equipes vai ter meio que um pezinho atrás em relação
em relação ao Hachimura. Porque eu acredito que as outras equipes não vão confiar que o Hachimura vai manter o mesmo nível apresentado nos playoffs, né, jogando por outra equipe. Então, eu acredito que por esse possível receio das outras equipes, o Lakers possa ter uma grande chance de manter o Rui Hachimura. E eu acredito que o Lakers vai conseguir cobrir qualquer proposta que chegar por ele. A minha previsão, né, é de que o Hachimura vai assinar um contrato de 3 anos com o Los Angeles Lakers, recebendo 33 milhões de dólares. Eu acredito que esse será o contrato que o Hachimura vai assinar, e eu não acho que o Lakers vai ter tanta concorrência assim. Algumas equipes vão ir atrás do Hachimura, mas eu acho que não serão tantas por conta disso que eu falei, né, de algumas equipes poderem ter um pé atrás em relação à manutenção desse bom desempenho do Rui Hachimura. Próximo agente livre restrito que eu separei, Cam Johnson, né? O Cam Johnson, ele chegou no Brooklyn Nets, né, na última trade deadline, ele foi envolvido na troca que levou o Kevin Durant para o Phoenix Suns, e pela primeira vez na carreira, ele foi titular de forma regular, né? O Cam Johnson chegou no Brooklyn Nets já como titular e teve boas partidas, né? O Cam Johnson teve ótimos momentos jogando no Brooklyn Nets, fechou a temporada bem, apesar do Nets ter sido varrido pelo Philadelphia. O Cam Johnson teve ótimas performances, né, contra os Sixers, jogou muito bem. E na carreira, o Cam Johnson ele já mostrou muita coisa boa, né? Na carreira ele tem um aproveitamento de 39,3% no perímetro, é um cara que chuta muito bem de longa distância, já se mostrou um excelente defensor e muito versátil também. Ele foi muito importante naquele Phoenix Suns de 2021 que conseguiu 64 vitórias na temporada regular. Então, por conta de tudo que ele já fez na carreira e pelo seu potencial, o Cam Johnson é um cara que deve atrair muito interesse nessa off-season. Eu vejo o Brooklyn Nets tendo muito trabalho para manter o Cam Johnson, mas a minha previsão é que o Brooklyn vai conseguir manter o Cam, mas vai ter que gastar uma boa grana. Na minha opinião, o Brooklyn vai igualar uma proposta de 4 anos com 100 milhões de dólares em salários. Para mim, o Brooklyn Nets, para ficar com o Cam Johnson, vai ter que igualar essa proposta. 4 anos, 100 milhões de dólares é o contrato que eu acredito que o Cam Johnson vai assinar nessa próxima off-season, e eu acredito que o Brooklyn vai conseguir dar esse contrato para ele. E o último agente livre restrito que eu separei aqui para a gente comentar nesse vídeo é um dos, se não o principal agente livre restrito dessa off-season, Austin Reaves. O Austin Reaves foi o jogador que, na minha opinião, mais se valorizou nessa última temporada. O Austin Reaves entrou na temporada sem nenhuma badalação, ninguém esperava nada do Austin Reaves, só que ele terminou a temporada sendo um dos, se não o melhor custo-benefício de toda a liga. O Lakers teve que gastar uma merrequinha para ter um jogador que nos playoffs foi a terceira melhor opção no ataque. O Austin Reaves foi maravilhoso nos playoffs e ele foi também maravilhoso no pós-All-Star. O pós-All-Star do Austin Reaves foi fantástico. Ele foi titular em alguns momentos, né, antes dos playoffs, ele mostrou muita coisa boa e nos playoffs o cara foi titular absoluto. Absoluto. E de forma merecida. Então o Austin Reaves se valorizou bastante, o que é muito ruim pro Lakers. Porque por conta dessa valorização do Austin Reaves, o Lakers vai ter uma dor de cabeça danada
para manter o Austin Reeves, porque ele é um cara que vai atrair muito interesse na off-season. Diferente do Rui Hashimura, né, onde eu vejo as equipes tendo um pé atrás, o Austin Reeves é um cara que passa confiança para as outras equipes. Por quê? Porque ele manteve esse ótimo nível durante um bom tempo. Não é que o Austin Reeves estourou nos playoffs como o Hashimura. Não, ele já havia estourado antes. Então, o Austin Reeves é um jogador que vai gerar muito interesse e eu vejo muitas equipes indo atrás dele. E a minha previsão para o Austin Reeves é que ele não vai ficar no Los Angeles Lakers. O Lakers pode oferecer para o Austin Reeves um contrato de, no máximo, 51 milhões de dólares por 4 anos. A menos que o Lakers abra um rombo no seu cap space, a menos que o Lakers dispense uma caralhada de jogadores, o máximo que o Lakers vai poder oferecer para o Austin Reeves são 51 milhões de dólares. E a minha previsão é que o Austin Reeves receba ofertas de pelo menos 98 milhões. Se não receber de 100, hein? Se não receber de 100 milhões. E por conta disso, eu acredito que o Lakers não vai conseguir ficar com o Austin Reeves. E para deixar registrada aqui a minha previsão para o Austin Reeves na off-season, eu acredito que ele vai assinar um contrato de 4 anos com 98 milhões de dólares garantidos em salário com o San Antonio Spurs. Eu acho que o Spurs, por querer iniciar, né, a temporada já tendo um time melhorzinho pro Wembanyama, eu acho que o San Antonio vai desembolsar aí uma grana para pegar um dos melhores agentes livres disponíveis, e o Austin Reeves é um cara desse, né? Um jogador muito bom, jovem, se valorizou pra caramba e teria um ótimo fit com Victor Wembanyama e companhia. E eu queria muito ver o nosso querido Austin Reeves sendo treinado pelo Popovich. Eu acho que o Popovich pode fazer esse moleque crescer muito. Então, a minha previsão pro Austin Reeves é: ele vai assinar um contrato de 4 anos com 98 milhões de dólares em salário com o San Antonio Spurs. Pelo menos é a minha previsão, né? Se vai, né, rolar, não sei, mas é o que eu acho que vai acontecer. Bom, alguns outros agentes livres que eu posso citar aqui, né, alguns outros agentes livres restritos, né, que são interessantes, são PJ Washington, do Charlotte Hornets. Inclusive, eu acho que o PJ Washington tem uma grande chance de ir para outra equipe. Eu não acho que o Charlotte vai querer desembolsar uma grana muito alta para manter ele. E o Grant Williams, do Boston Celtics, é outro cara que vale a pena ser citado. Mas para mim, os 3 melhores agentes livres restritos são Hashimura, Cam Johnson e Austin Reeves. Quero saber de você o seguinte: você concorda que esses são os melhores agentes livres restritos que teremos na próxima off-season? E eu quero saber também se você concorda com a minha previsão para cada um deles. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.